falar sobre Amós. É a nossa aula de hoje, Amós capítulo 4, versículo 12. Amós capítulo 4, o versículo 12. O tema da nossa lição de número 4 é Amós, o carregador de fardos. Amós capítulo 4, versículo 12, para a nossa edificação. Amós capítulo 4, versículo 12, diz-nos assim a palavra do Senhor: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você pode ler isso no 3? 1, 2, 3. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. A palavra introdutória da revista, e eu vou ler para os irmãos e depois eu vou fazendo o comentário. O exercício da função de profeta era árduo, principalmente quando seu executor tinha de entregar uma pesada mensagem de juízo contra a nação e ao mesmo tempo sofrer oposição tanto das autoridades políticas quanto dos sacerdotes, como sofrer oposição tanto das autoridades políticas quanto dos sacerdotes, como era o caso de Amós. Dessa forma, o significado de seu nome, o carregador de fardos, correspondia integralmente à sua missão naquele contexto. Com certeza os irmãos já ouviram nas demais lições, muito embora a gente esteja começando ao nosso trimestre, Deus usou profetas por causa do afastamento do povo. O povo se desviou, o povo se afastou. Você conhece a história, você que tem o hábito de vir à escola dominical, de ler a Bíblia, você sabe que aquele povo foi introduzido por Deus na terra prometida, mas infelizmente eles não tiveram uma postura condizente com o tamanho da promessa que Deus tinha cumprido na vida deles. E aí Deus amava muito aquele povo e o ama, e Deus usou diversos profetas para instruir o povo. E esses profetas a gente divide entre profetas maiores, profetas menores, profetas literários, profetas não literários. Os profetas maiores são aqueles que, com certeza você já sabe, só te lembrando, escreveram grandes porções, em grandes quantidades no Antigo Testamento. Os profetas menores são os que escreveram profecias menores, foram os que escreveram menos. Só por isso é a separação entre maior e menor. E os literatos e não literatos são aqueles que escreveram algo como, por exemplo, Elias, Eliseu. Eram profetas não literatos, eles não escreveram nada, não deixaram nenhuma profecia registrada. Eles viveram, profetizaram, denunciaram o pecado. No caso de Elias e de Acabe, o reino do norte, Israel, eles denunciaram o pecado, denunciaram o erro, foram uma voz profética em suas gerações, mas não foram usados na dimensão ou da maneira que foram usados os profetas maiores e menores, deixando alguns relatos escritos e profecias escritas que se cumpriram e que se cumpririam ainda. Então, nos profetas menores que escreveram, a gente tem alguns interessantes, e o da nossa oportunidade hoje é Amós. Há algumas coisas interessantes para nós aprendermos em Amós, e eu já estou no ponto 1, aspectos literários de Amós. Primeiro a gente precisa entender quem foi Amós. Amós era um homem comum, e quando Deus o encontrou, ele era um boiadeiro, ele trabalhava com gado, e ele cultivava sicômoros, que é uma espécie de figo de uma qualidade inferior para um público menos abastecido financeiramente, abastado financeiramente. Então Amós era um trabalhador do cotidiano. No capítulo 7, quando o sacerdote Amazias o repreende, ele reafirma a sua origem e diz assim: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro ou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me disse: vai a Israel e profetiza. E aqui tem uma lição especial que serve para a nossa edificação. É que quando Deus nos escolhe sempre quando estamos trabalhando, quando nós estamos nos envolvendo em algo. Quando a gente olha para o cenário bíblico, a gente tem Gideão. Deus o achou quando ele
malhava trigo no lagar. A gente tem Moisés, que estava apacentando as ovelhas do sogro Jetro em Horebe, aí Deus apareceu para ele na sarça. A gente tem Davi, que foi ungido rei quando não estava nem na casa, estava no pasto trabalhando com as ovelhas, e Jessé então mandou chamar ele. A gente tem Samuel, em 1 Samuel 3, quando Samuel ouve a voz de Deus e tem um encontro com Deus, ele já servia no templo, já trabalhava. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem Pedro e Tiago e João e André, que eram pescadores e trabalhavam na pescaria. A gente tem Mateus, que era um coletor de impostos, e Jesus falou para ele: vem e segue-me. Então, com frequência, a gente percebe que Deus escolhe homens que já estavam ocupados. Com frequência, a gente percebe que Deus escolhe pessoas que já estavam trabalhando, pessoas frágeis, pessoas com limitações, pessoas com dificuldades, mas que já trabalhavam. E qual lição que eu absorvo disso? Eu absorvo que Deus escolhe pessoas fracas, Deus ajuda pessoas frágeis, Deus ajuda e capacita os escolhidos, mas Deus não escolhe preguiçosos. Se você quiser ser usado por Deus, você precisa arregaçar a manga e começar o trabalho para Deus ser glorificado na sua vida. A gente precisa ter isso sempre em mente, a gente precisa ter isso sempre nos nossos corações. Deus não conta com preguiçoso, porque o preguiçoso não se envolve, o preguiçoso não faz nada. Deus conta com quem tem limitações, Deus conta com quem tem dificuldades, mas com quem tem coragem de levantar e fazer alguma coisa para ver algo sendo transformado. Então, a gente precisa absorver essa lição. Não importa como foi ou como é o nosso início, não importa de onde a gente veio, importa onde a gente vai chegar se a gente servir a Ele, sabe? Importa aquilo que Ele pode fazer em nós, se nós nos disponibilizarmos. Eu tenho dito que Deus não procura excepcionais, Deus procura disponíveis para Ele usar. E as coisas na nossa vida são um processo de transformação. Por exemplo, eu não comecei pregando, eu me recordo que quando o primeiro dia, que foi o meu primeiro dia como obreiro, eu me lembro que eu estava trabalhando, eu dava aula na escola dominical em uma congregação da Assembleia de Deus em Campo Grande, e eu lembro que o pastor foi na sala que eu dava aula, e falou assim: a igreja está precisando de obreiros, a igreja tem uma demanda de obreiros, e eu quero levantar alguns obreiros aqui, e eu quero saber quem desses jovens quer ser obreiro. E eu já sabia do chamado que Deus tinha na minha vida, e eu levantei a mão e falei: eu quero. Eu e mais uns 15 jovens. Esse foi o primeiro dia. Eu me recordo que foi com dificuldade. Eu me lembro que o pastor falou assim: olha, vocês venham à noite vestido com uma roupa social, se não tiver gravata, eu vou dar gravata para vocês. E eu me recordo que ele falou assim: e cheguem, porque eu vou orar por vocês, eu vou apresentar vocês diante de toda a igreja. Aí um jovem perguntou assim: a gente vai ser apresentado como diácono, como trabalhador, como cooperador? E eu lembro que o pastor na época falou assim: não, nem diácono, nem trabalhador, nem cooperador, vocês vão ser auxiliar de trabalhador, porque a escada é longa, irmãos, porque o ministério, ser chamado e usado por Deus, não é de elevador, é de escada, sabe? Eu tenho muita preocupação com gente que sobe no monte membro, desce apóstolo de lá. Se preocupe com a história de cada pessoa, acompanhe o desenvolvimento e a história de cada um. As coisas não são da noite para o dia. Uma vez eu ouvi um homem de Deus dizendo que o de repente de Deus leva muito tempo. Então, eu me recordo que eu fui para casa, eu não tinha ainda a roupa adequada, eu tinha uma calça que eu peguei emprestado do meu pai, que era tamanho 44, na época eu era muito jovem, tinha 16 anos, eu usava tamanho 36, eu lembro que eu peguei um sapato 42 do meu pai, a camisa social, eu tinha uma camisa 3/4, e eu me lembro que eu fui para a igreja todo feliz, irmãos, com aquela roupa toda desajustada no meu corpo, e eu lembro que eu me olhei na frente do espelho, eu parecia um saco de batata amarrado pelo meio. Eu me lembro que a gente morava no segundo andar, eu desci o segundo andar, e eu tive uma ideia que foi a pior ideia que eu tive naquele dia, que foi ir de bicicleta para a igreja. A igreja era uma certa distância, eu lembro que eu montei na minha bike e eu fui indo de bicicleta, segurando a Bíblia, todo social, feliz da vida, só que a calça era muito larga na minha perna, e aí conforme eu fui pedalando, de repente a barra, o canto direito da calça, na altura da canela, agarrou na coroa da bicicleta,
Irmãos, eu caí da bicicleta, a corrente saiu, e eu já levantei pensando, Deus tem algo grande para fazer, porque o diabo está se levantando contra mim. Coloquei a corrente no lugar, fui de novo para a igreja, só que dessa vez eu coloquei a calça por dentro da meia, deu um talho pequeno, um rasgo na calça no canto, cheguei na igreja, corri para o banheiro, lavei a mão de graxa, ajeitei a camisa, a calça com um rasgadinho no canto. Como eu cheguei um pouquinho mais tarde, sobrou para mim a pior gravata de todas, aqui ninguém queria, uma gravata antiga chamada língua de boi. Os mais antigos vão lembrar, era uma gravata bem grossa, e você dava um nó na gravata, ela não descia da metade da barriga, e eu lembro que eu fui apresentado assim, e eu me recordo que eu coloquei aquela gravata, ela não descia a metade da barriga, e o pastor chamou a gente, e eu fui apresentado como auxiliar de trabalhador com 16 anos, e dali as coisas foram se desenvolvendo, Deus foi abrindo portas, eu fui me esforçando, e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Jesus, ensinando para você, porque as coisas de Deus são assim, Deus chama a gente simples, em um momento simples. Então eu não sei qual é o teu contexto, eu sei que independente de onde você esteja, ou do que você faça, se você tem disposição para se ocupar em algo, Deus vai te usar para glorificar o nome dEle. Então, o ponto 1 da lição é os destinatários da mensagem. A profecia foi dirigida a nações corrompidas, como Damasco, capital da Síria, Gaza, sudoeste de Judá, a terra dos filisteus, Edom, Moabe, Tiro. Preste atenção no que eu vou te falar, é interessante assim, Amós. Quando eu fui ler o livro, a gente percebe que Amós começa a sua profecia no capítulo 1, a partir do verso 2 e do verso 3, quando Amós ele surge no cenário, ele diz a origem dele. Amós 1:1, as palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, os quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Aí no verso 3, olha o que diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com os filhos de ferro, com os trilhos de ferro. Aí a partir do verso 4, do 3 em diante, eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo, mas a gente vai perceber aqui até o capítulo 2, o verso de número 4, que Amós direciona as suas profecias para as nações vizinhas. Ele profetiza contra Damasco, ele profetiza contra Tiro e Sidom, ele profetiza contra os filisteus, ele profetiza contra os moabitas, ele profetiza contra os edomitas, ele vai profetizando contra muitas nações, e eu imagino essa cena, porque aquele tempo era um tempo de exercício profético, e eu imagino, havia muito nacionalismo naquele tempo também, eu imagino os filhos de Israel empolgados com Amós, dizendo: isso aí, Amós, fala dos moabitas mesmo, isso aí, Amós, fala dos filisteus mesmo, isso aí, Amós, profetiza contra as outras nações. Mas aí a partir do capítulo 2, do verso 4, ele aponta a sua profecia para Israel. Então eu quero que você entenda isso, é que muito embora ele tivesse um dom profético, ele tivesse um exercício profético, e ele estava fazendo isso, exercendo o seu ministério, profetizando contra outras nações, é muito mais fácil profetizar contra os outros, é muito mais fácil avaliar a vida dos outros do que a nossa própria vida. Amós não teve problema quando profetizou contra Moabe, não teve problema quando profetizou contra os filisteus, contra as demais nações. A oposição começou quando ele começou a profetizar contra os filhos de Israel, contra a nação de Israel, o reino do norte. E a gente precisa entender isso e absorver isso para a nossa vida. Deus nos chamou para um exercício profético exterior, é verdade. Deus nos chamou para denunciar o pecado, é verdade. Deus nos chamou para nos posicionarmos. E eu sempre digo algo, tem gente que confunde equilíbrio com omissão, e aí tem gente que diz assim: não, a gente é evangélico, você não pode se posicionar assim, não pode falar isso, nada disso. O evangelho não pressupõe de nós uma omissão, o evangelho pressupõe de nós uma tomada de posição consciente, inteligente e com força e veemência. Então, a gente precisa se posicionar e denunciar, mas é interessante que as denúncias contra outras nações no livro de Amós são pequenas. O grosso das denúncias é contra
o reino do norte, Israel. E isso aqui é algo que eu comecei a pensar, porque a orientação bíblica do apóstolo Paulo é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o nosso problema é que às vezes a gente usa a palavra para examinar a vida dos outros e não a nossa. E a gente precisa entender que Deus nos chamou para o ministério, Deus nos chamou para nos posicionarmos, Deus nos chamou para mantermos a nossa posição, para nós denunciarmos o erro, mas Deus nos chamou também para nós fazermos uma autoanálise, para que a gente não caia na hipocrisia de denunciar os outros, de apontar para os outros e não olharmos para a nossa própria vida e para a nossa própria condição espiritual. Então isso aqui é algo que eu achei interessante e pertinente ao ponto 1. O ponto 1.2 da nossa lição fala a respeito da linguagem de Amós. Isso aqui também é interessante. Amós, um homem do campo, acostumado ao pastoreio do gado e à agricultura, fez menção a um carro cheio de manolhos, ao bramido de um leão, a uma ovelha mutilada, a vacas de Baçã, no capítulo 4, verso 1, e a um cesto de frutos do verão. Isso aqui é interessante, é que Amós usou as ferramentas das quais ele dispunha no exercício do seu ministério. Amós tinha características, Amós tinha traços de personalidade, Amós tinha um jeito dele de falar. Amós era um homem do campo, então em suas profecias e revelações, e até na sua linguagem, ele é um pouco mais duro, e ele usa muito daquilo que ele conheceu do campo no seu exercício profético, porque entenda uma coisa: Deus te usa do jeito que você é. Você precisa entender isso. Você não precisa se transmutar e se transformar em algo que você não é para Deus te usar, porque você vê Deus usando alguém, administrando de um determinado jeito. Você não precisa ser igual a esse alguém. Deus pode te usar para você administrar do teu jeito. Você vê às vezes alguém evangelizando de um jeito, você não precisa imitar o trejeito, a maneira de falar desse alguém. Deus quer te usar do teu jeito. Cada um de nós aqui tem uma característica, e Deus nos usa com as nossas características. Sabe, irmãos, é como uma grande olaria. Cada vaso tem o seu tamanho. Cada vaso, meu amigo pastor Eliel, tem o seu formato. Cada vaso tem o seu jeito. E não adianta você querer ser igual ao outro. Deus vai te usar com as tuas características. Já pensou se eu quisesse pregar igual o pastor Eliel aqui? Eu vou falar tudo. Não ia dar certo. Pastor Silas, o senhor é homem fino, mas eu venho de Campo Grande. Não ia dar certo, irmãos, porque essa graça Deus deu ao pastor Eliel. Ele tem o jeito dele, eu tenho o meu. Sabe, tem pregadores, a nossa igreja tem alguns dos maiores pregadores do Brasil, na minha opinião. Você tem o pastor Renan de Melo, que é um baita de um pregador. O pastor Eduardo sempre prega aqui, um baita de um pregador, mas eu não consigo pregar igual a eles. Eu só sei pregar igual o jeito que eu sei pregar. E a gente precisa entender isso. Quando a gente é imaturo, a gente vai querendo imitar os outros. Eu não digo imitar a fé, que é uma orientação bíblica, eu digo imitar o jeito, características particulares. A gente, quando é imaturo, a gente quer imitar o jeito, características particulares dos outros. Irmãos, isso não dá certo. Ainda que a sua voz seja mais difícil, ainda que você tenha um jeito difícil, vai do teu jeito que Deus vai te usar. Eu me recordo quando há muito tempo atrás eu preguei numa igreja, e foi um movimento, foi algo muito especial. E aí eu preguei nessa igreja, e coisa de 2 semanas depois, o coordenador de jovens dessa igreja, que coordenava o grupo jovem, me ligou, e falou assim comigo: Bruno, eu preciso ver uma agenda, uma data com você. Eu falei: perfeito, maravilha, vamos, qual é a data? Aí ele falou: a data é hoje. Eu falei assim: poxa, mas hoje, quem é que faz um congresso para chamar o pregador no dia? E ele falou comigo: não, a gente agendou já desde tantos meses atrás, o pastor fulano de tal, um grande homem de Deus, o pastor fulano de tal, mas ele está preso no aeroporto, na cidade tal, mandou uma mensagem hoje, não vai conseguir chegar a tempo, não vai dar para vir, e eu queria saber se você poderia ir lá e pregar no lugar dele, porque o povo gostou de você. Eu falei: glória a Deus, eu vou sim, vai ser uma alegria, pode deixar, me passa o tema e tudo mais, o endereço eu já sei chegar.
E aí o irmão, num tom de brincadeira, falou assim: você já viu o pastor fulano de tal pregando? Eu falei: já. Ele falou: dá para você fazer mais ou menos igual ele faz, assim, no final? Aí eu, pelo telefone, eu entendi um pouco da maldade, porque tem gente que fala em tom de brincadeira algo que ele queria falar sério e não tem coragem. Eu entendi um pouco da maldade dele, e eu falei assim: irmão, eu posso até ir, mas eu só posso pregar do jeito que Deus me use, do jeito que eu sou. Ele falou: não, eu estou brincando, vem do jeito que você é mesmo, o povo gostou de você. E eu fui, irmãos, e não é nem a minha veia, mas nesse dia Deus batizou gente com o Espírito Santo, muitas pessoas foram salvas, porque as coisas no reino de Deus funcionam assim. Seja você que Deus vai te usar do jeito que você é. Sabe, irmão, seja você. O apóstolo Pedro tinha traços, tinha características, e Deus usou como uma coluna principal. O apóstolo Paulo era quase que o contraste dele. Enquanto Pedro se direcionou mais aos judeus, aos da circuncisão, tinha um jeito mais duro de falar, o apóstolo Paulo era um homem mais sábio, foi destinado mais aos da incircuncisão, a pregar para os gentios, e Deus usou tanto Pedro como usou Paulo, e vai usar você também com as tuas características e com o teu jeito. Então, Amós tinha características e elas não foram suprimidas por causa disso. Amós tinha características e elas não foram suprimidas. O ponto 1.3 diz acerca da mensagem do livro. A mensagem de Amós, semelhante à dos demais profetas, tanto de Judá quanto de Israel, inclui a denúncia dos erros, um chamado ao arrependimento e uma promessa de juízo, caso seus ouvintes não se convertessem dos seus maus caminhos. Amós teve coragem de denunciar o erro. Amós teve coragem de se posicionar contra. Em um tempo onde havia um conluio entre os profetas, os sacerdotes e os reis, e eu vou falar disso mais à frente, num outro ponto, num tempo de um conluio maligno contra a vontade de Deus, apenas visando benefícios próprios, Amós teve coragem de remar contra a maré. Porque ministério não é sobre popularidade, sobre aplauso que você vai receber. Ministério é sobre cumprir um propósito e falar aquilo que Deus te deu para falar. Amós entrega a mensagem, e a Bíblia diz que ele é rejeitado. O ponto 1.4 diz a respeito da rejeição que Amós sofreu. Amós não foi bem quisto naquele círculo do tabernáculo, do templo que eles ergueram em Betel. Amós não foi bem quisto naquele grupo, e você precisa entender que às vezes uma tomada de posição, em um exercício de algo que Deus chamou para fazer, vai fazer com que você seja rejeitado em determinados círculos. Mas guarde uma coisa, a rejeição é a opinião dos homens, não a opinião de Deus. Aleluia. Aleluia, ainda que você seja rejeitado em determinados ciclos, o importante é que o céu está aberto para você e você está cumprindo o seu propósito. Então Amós foi rejeitado. O ponto 2 vai falar para nós a respeito do ambiente nacional. Como era no tempo de Amós Israel, o que estava acontecendo, quais são os efeitos da mensagem. Preste atenção nisso. Para você entender bem, eu vou mudar um pouco a ordem dos pontos, para falar primeiro da condição espiritual do povo, que é o último ponto 2.3. É como esse povo chegou nessa condição espiritual. Você conhece muito bem a palavra do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 11, verso 9, a Bíblia diz que Salomão tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E aí, como fruto desse afastamento, ele se inclinou o seu coração aos deuses das mulheres com as quais ele casou. Você sabe que Salomão foi o homem das 1000 mulheres, e elas fizeram com que ele se afastasse do Senhor, e Salomão não foi inteiro com Deus, não teve o coração totalmente voltado para Deus como Davi. Davi foi um homem que, embora tivesse os seus problemas de pecado, tivesse aquele episódio de Urias, era um homem que no quesito idolatria, o coração dele não se inclinava para outro Deus, era alguém que dizia: o Senhor, só o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então o coração de Davi não se inclinava a outro Deus, e Salomão já não, o coração dele foi se inclinando a outros deuses. E aí Deus usou um profeta para dizer para ele: eu vou rasgar o reino da tua mão, eu vou deixar 2 tribos com você, e 10 tribos vai para um outro melhor do que tu, que eu já escolhi. Preste atenção nisso.
E aí Salomão fica indignado e a continuação da mensagem profética é essa: mas isso não será nos teus dias, por amor a Davi. Então o peso espiritual de Davi na vida de Israel e na vida de Salomão é algo fantástico. Eu abro um parêntese para dizer que os teus filhos vão colher o fruto da tua fidelidade a Deus e das sementes que você lança no reino. E aí, após isso, Salomão foi ficando com idade mais avançada. Ele percebeu que o escolhido era um homem chamado Jeroboão, que era um dos homens principais do exército e do reino. Quando ele percebeu que o escolhido era Jeroboão, ele tentou matar Jeroboão fugiu. O tempo passou, Salomão morreu e quem assumiu o reinado foi Roboão. Quando Roboão assumiu o reinado, ele vai tomar conselhos com dois grupos diferentes. O primeiro grupo era o grupo dos idosos, dos anciãos, o grupo da sabedoria. E o grupo da sabedoria disse para Roboão assim: Roboão, o povo vai se encontrar contigo daqui a alguns dias. Ameniza a carga tributária sobre o povo, porque o povo pagou muito imposto para construir o templo. Ameniza a carga tributária e serve o povo, que o povo vai te servir, que o povo vai te amar, porque liderança é serviço. E aí Roboão ouviu esse conselho, e depois a Bíblia diz que Roboão tomou conselho com os rapazes que andavam e que tinham sido criados com ele. E os rapazes disseram assim para Roboão: que é isso? Que reduz imposto? Aumenta mais ainda o imposto. E diz para o povo que se o teu pai chicoteou eles com chicote, você vai chicotear eles com escorpiões. E aí, infelizmente, Roboão, em vez de ouvir o conselho dos sábios, ouviu o conselho dos meninos. Mais um parêntese aqui: que tipo de conselho você está ouvindo? Você está com crise no casamento e vai se consultar com quem já está no 10º casamento e é infiel à mulher? Você está com um problema no teu negócio e vai se consultar com gente que nunca abriu nada na vida? Em nome de Jesus, ouça os conselhos certos. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. E aí ele ouviu o conselho errado. Quando ele anunciou isso, o povo falou: não, a gente não aceita isso não. O que nós temos com a casa de Davi? Davi serviu a Deus, foi uma liderança maravilhosa, mas a gente não quer continuar. E ali o reino foi rasgado em Reino do Sul, que é Judá, capital em Jerusalém, templo em Jerusalém, preste atenção nisso, e Reino do Norte, que tinha a sua capital começando em Siquém, depois a capital foi para Samaria, preste atenção, e Jeroboão, que havia recebido a profecia que seria aquele que lideraria 10 tribos, ficou com 10 tribos no norte, e Roboão com 2 tribos no sul. E aí o tempo passou, e de onde nasceu o declínio espiritual do reino do norte? Nasceu do ponto que, assim que Jeroboão assumiu o reino, ele percebeu que o povo era com ele, mas ele temeu algo. Em 1 Reis, capítulo 12, versículo 27, você lê depois na sua casa, é o começo do declínio de Israel, das 10 tribos. Por quê? Porque Jeroboão, ele percebe que o templo ficou em Jerusalém, no reino do sul, a arca ficou em Jerusalém, no reino do sul, a adoração era feita em Jerusalém, no reino do sul. Aí Jeroboão pensa assim: eu vou construir um novo lugar, eu vou construir um novo altar, já que eu não tenho a arca, eu vou colocar um bezerro aqui, para que o povo não vá a Jerusalém para adoração, porque se o povo for para Jerusalém para adoração, o povo vai se inclinar no coração a Roboão e vão me matar e vão tirar de mim o reino. 2 erros de Jeroboão: primeiro, foi ser inseguro naquilo que Deus colocou na mão dele. E você precisa entender uma coisa: aquilo que o homem te dá, o homem te tira, mas aquilo que Deus te dá, Apocalipse, eu abro e ninguém fecha. Eu tenho uma palavra para alguém aqui, desculpa a digressão para quase uma pregação: aquilo que Deus te deu, o homem não pode te arrancar, não pode tirar da sua mão. Então Jeroboão, a insegurança levou ele a tomar a atitude mais errada de todas, porque aí, para o povo não ir a Jerusalém, porque era onde ficava o verdadeiro templo, era onde acontecia o verdadeiro culto, era onde acontecia a verdadeira manifestação da presença de Deus, ele falou: vamos fazer um bezerro aqui, vamos fazer um altar, e a gente coloca um bezerro no altar. A gente não tem a arca, mas coloca um bezerro, para que o povo venha. Irmão, se a gente trouxer isso para um contexto de hoje, tem muito lugar por aí que não tem mais a arca, por isso precisa de bezerro para levar o povo.
mas quem tem a arca é diferente. Tem muito lugar por aí que não tem mais a arca, aí precisa de bezerro, precisa de subterfúgio, precisa de um monte de coisa, irmãos. O que a gente continua precisando é de joelho dobrado, pregação da palavra, anúncio da verdade para teu povo. Mas aí, como Jeroboão não tinha isso, ele falou: vamos fazer um altar aqui, a gente coloca um bezerro. E aí, daria para falar 2 horas só sobre esse altar aqui, porque teve milagre no altar que Deus reprovou, teve oração respondida no altar, mesmo ele sendo reprovado. E aí, o texto mostra para nós que a partir de então, houve um declínio espiritual das 10 tribos, de modo que não teve um rei, no reino do norte, nas 10 tribos, que fosse temente a Deus. Em Israel, Jerusalém e Judá, preste atenção, no reino do sul, no reino de Judá, houveram alguns reis como Ezequias, Josias, Uzias por um tempo, que serviram a Deus com integridade de coração, com inteireza de coração. Mas no reino do norte, irmão, foi só tragédia. Foi só tragédia. E aí a nação foi declinando. O rei que exerce o reinado no tempo que Amós é levantado é um rei chamado Jeroboão II. Preste atenção, é um herdeiro espiritual de Jeroboão, o primeiro que fez isso que eu te falei. Então esse Jeroboão II está reinando, e por um tempo aconteceu algo que o pessoal se confundiu com esse algo. E o que foi que aconteceu? Por um tempo, é o que diz o ponto 2.2, houve uma prosperidade, mesmo em meio à desobediência, mesmo em meio à rebeldia, houve uma prosperidade, houve um avanço financeiro, houve um avanço tecnológico, um avanço territorial. E a gente precisa abrir mais um parêntese para explicar uma coisa: nem sempre dinheiro, nem sempre avanço em áreas humanas significa aprovação divina. A preocupação de Deus não é só aonde você chega, mas é como você chega. O ditado no mundo é: os fins, é do Maquiavel, os fins justificam os meios. No reino de Deus são os meios que validam os fins. E aí o povo se afastou de Deus e viveu uma prosperidade. Mas essa prosperidade, essa paz, esse avanço, esse aumento de riqueza, era para os constranger. Já aconteceu contigo de você pensar assim: eu estou merecendo uma boa de uma cacetada de Jeová, e ele vai lá e ele te dá uma bênção, e você fica constrangido diante de Deus, e você vai orar e vai dizer: Senhor, me perdoa 2 vezes, me perdoa porque eu falhei, porque eu não estou sendo quem eu deveria ser, e me perdoa porque mesmo sendo assim, eu não sou digno de receber o que o Senhor tem feito na minha vida. E muitas vezes Deus nos quebra assim, muitas vezes Deus nos vence assim, só que infelizmente isso não constrangeu o povo, muito pelo contrário, eles se valeram disso, e usaram isso da pior forma possível. E aqui entra um lado, uma veia espiritual do ministério de Amós, que é uma das mais contundentes, que é a questão da ação social. Preste atenção nisso. Amós é um profeta que profetiza muito. Amós capítulo 4, a gente vê uma expressão que ele usa, e que vai demonstrar para nós a veia social do ministério dele. Amós capítulo 4, olha o que diz: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bação, olha que linguagem pesada, que estás no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizei aos vossos senhores: dai cá e bebamos. Amós 4, é uma denúncia. Por quê? Porque quando a prosperidade veio, quando a riqueza veio, ela fluiu para o bolso de determinadas pessoas e não para a população em geral. E o contexto do cenário de Israel era esse: o Amós, um ex-cultivador de sicômoros, profetizando para um Israel que estava afastado, mas viveu um tempo de prosperidade. Em vez de se quebrantar por causa dessa prosperidade e reconhecer que não eram dignos, eles usaram isso para pecar mais ainda contra Deus. E no tempo de Amós, não havia o que existe hoje na nossa sociedade. Hoje a nossa sociedade, ela se divide em classe, se a gente botar grosso modo, pobre, classe média e rico. Aí o pobre, você tem os muito pobres, miseráveis; classe média, você tem o média baixa, média média, média alta, e você tem os ricos, milionários, bilionários e por aí afora. Preste atenção nisso. Então a nossa sociedade tem 3 classes:
classe alta, média e baixa. Preste atenção, ricos, classe média e pobre. A sociedade dos dias de Amós não tinha classe média, que seria hoje o nosso contexto, eu e você, que a gente está ali no meio. A sociedade de Amós não tinha isso, era só os muito ricos e os muito pobres, e Amós se levantou contra isso. Amós foi usado por Deus para denunciar isso. Não que a gente pense que características particulares têm que ser suprimidas em favor do todo, e todo mundo tem que ter a mesma coisa, porque isso é comunismo, é maluquice, não deu certo em lugar nenhum. Mas o que a gente acredita no Evangelho é que quem tem menos não tenha tão menos que passe fome. Quem tem mais, que não tenha mais só para si, mas pense em quem tem menos. Essa é a diretriz do Evangelho. E é aqui que muita gente se confunde, e a gente tem muita gente que são ativistas, o nosso pastor sempre fala isso, pastorais de esquerda, pró-comunismo, que dizem que não, a gente tem que dividir tudo, tem que ser tudo comum, e não é assim, isso não dá certo. Cada um tem suas características, trabalha de um jeito e deve gozar do fruto do seu trabalho. Mas o que tem que imperar na sociedade é a generosidade. Quem tem mais tem que olhar para o que tem menos e dizer: eu vou compartilhar com você, porque de Deus veio mais que eu tenho, o talento que eu tenho, e aquilo que Deus me proporcionou para conquistar esse mais. É essa a proposta do Evangelho, sabe? O Evangelho não é de direita, o Evangelho não é de esquerda, o Evangelho não é de centro, o Evangelho é a boa nova de Jesus, é do alto. A gente precisa entender isso. Então Amós faz uma denúncia grave, uma denúncia séria, porque os ricos engordavam de um jeito e não compartilhavam nada com os necessitados. Irmão, você já viu gente que dá a paz do Senhor de mão fechada? Ele assina de mão fechada, irmão. Não tem gente que é, meu Deus, a minha avó usava uma expressão, é canhengue, ou seja, mão fechada. Olha Deus falando aqui na terra. Mão fechada, irmão. O guarda-roupa está estourando de roupa, roupa que ela não usa, roupa que ele não usa, e que diz: não, quando eu era solteira, assim que eu casei, cabia em mim. Não vai caber mais. Dá isso para alguém em nome de Jesus. Recebe aí, gente. Doa isso para alguém. Você já pegou algo que você tem, comprou uma cesta básica e distribuiu para alguém que não tinha? Não, já dou a contribuição na igreja, a igreja que faça isso. Não, tem a sua parte também, irmãos. Exercite a generosidade. Há um tempo atrás eu li uma matéria numa revista que o Bill Gates, num determinado ano aí, pegou metade do que ele tinha e doou para a África. Saiu da lista dos 100 mais ricos. Depois de 3 anos ele voltou para a lista. E eu lembro que eu estava com a minha esposa, eu falei: está vendo isso aqui? A lei da semeadura e da generosidade fez o cara voltar para a lista. Provérbios 11, 25, se não me falha a memória: a alma generosa prosperará. Seja generoso, irmãos. Para de contar centavo, para de contar moeda. Não, mas pastor, eu tenho pouco. Talvez você tenha pouco porque não é generoso. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja em BH, Belo Horizonte, e eu lembro que era eu e está filmando, não vou falar o nome do cantor, mas era eu e um determinado cantor. E aí o irmão me ligou, fez a agenda e já se posicionou dizendo: olha, você vai vir, eu vou mandar passagem de avião e vou te dar uma oferta de X. Eu falei: meu Deus, glória a Deus. E eu lembro que eu cheguei no aeroporto, e quando eu cheguei no aeroporto, no mesmo voo, estava um determinado cantor, e é um conhecido. Falei com ele: você vai para qual? Não, vou para a igreja tal, igreja tal, igreja tal. Aí ele falou: Bruno, você percebeu que essa igreja não tem rede social? Eu procurei a igreja na rede social e tal. Você achou? Eu falei: eu procurei também, mas de forma rápida não achei nada. Ele falou comigo: rapaz, que coisa estranha, hein? Eu falei: mas Deus está na nossa frente. Cheguei no aeroporto de Confins, se não me falha a memória. E aí quando lá eu cheguei com o cantor, e veio o irmão nos buscar. O irmão estava vestido com uma roupa simples, e encontrou com a gente e falou: esperem aqui que eu vou lá buscar o carro. Aí o cantor virou para mim e falou: rapaz, onde é que a gente está se metendo, hein? Eu falei: não sei, Deus está na frente. Aí daqui a pouco o irmão veio com um carro desse aí, Range Rover,
pensa num carro, não é carro para quem está tentando 60 vezes para pagar, é carro, irmão, para quem já virou, como diz o nosso amigo. Aí daqui a pouco ele veio, aí o cantor deu um passo atrás, falou, opa, aí colocou as malas no porta-malas, eu sentei na frente do lado do irmão, o cantor atrás, e aí o irmão que estava dirigindo, o homem que estava dirigindo, falou assim, olha, a igreja lá, eu vou explicar para vocês o que aconteceu, uma igreja muito humilde. Eu passei na porta da igreja, vi que a igreja estava em obra, e eu decidi concluir a obra da igreja, e na conclusão, eu estou fazendo uma festa, por isso eu chamei vocês. Aí ele começou a falar, eu sou empresário do ramo eu presto serviço para a prefeitura, eu tenho caminhões alugados, papai, e começou a falar a história dele financeira. Aí o cantor que estava atrás, falou assim, então o irmão está patrocinando tudo. Ele falou, estou patrocinando tudo fui eu que fiz, com o dinheiro que Deus me deu. Aí o cantor falou assim, aí é mais tranquilo, né? Você tem, pode fazer. Aí o cara que estava dirigindo, deu uma resposta que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, não é essa a ordem, não é porque eu tenho o que eu faço, é porque eu faço o que eu tenho. E ali, eu comecei a entender esse princípio, sabe, entenda isso em nome de Jesus. Quanto mais você fizer, quanto mais você contribuir com o próximo, com pessoas, quanto mais generoso você for, mais Deus vai te proporcionar e vai fazer chegar nas tuas mãos. Então o povo se afastou muito de Deus, e eu já caminho para encerrar, se o meu amigo puder me ajudar no teclado. O povo se afastou muito de Deus, e Amós tinha uma mensagem contra esse povo. O ponto 3:3, para a gente caminhar, fala a respeito do juízo de Deus. Preste atenção nisso. O juízo de Deus. Ponto 3:1, olha o que diz. O que resta a um pai, a não ser aplicar métodos disciplinares rígidos em seus filhos, quando esses se mostram desobedientes? Foi o que aconteceu a Israel. O Senhor lhes enviou fome, mas não houve arrependimento, enviou seca, mas nada adiantou, a plantação foi perdida com a ferrugem e com a invasão dos gafanhotos, porém isso não chamou a atenção, os jovens foram mortos à espada, e subiu-lhe o cheiro dos mortos, mas não foi suficiente, algumas cidades foram destruídas, mas nem assim isso funcionou. Irmãos, o povo foi repreendido por Deus. Deus usou o profeta Amós para dizer, o tempo de prosperidade, de misericórdia vai passar, porque a bênção, mesmo em meio ao erro do povo, não era uma manifestação de leniência da parte de Deus, era uma manifestação de misericórdia. E aí o povo não ouviu os alertas, o povo não ouviu. E tem um provérbio, que é o provérbio que eu sempre penso, Provérbios 29, guarda isso, olha o que diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que lhe haja cura. Os antigos, quando me diziam esse provérbio, diziam assim, será quebrado de repente sem que haja cura. O que Salomão está dizendo e o que é referente ao povo? Deus repreendeu o povo, e eles foram endurecendo a cerviz. Deus foi avisando, e eles foram, porque cruel é quando você não é avisado e sofre. Cruel é quando você não é avisado e é punido. Agora, o jeito de Deus e a maneira do reino não é assim. Você é avisado, é repreendido. Deus fala, o Espírito Santo fala ao teu coração. Deus usa a liderança para falar. Não endureça a sua cerviz. Pelo contrário, amoleça o seu coração, porque Deus tem restauração. Então, eles não obedeceram. Deus usou Amós no ponto 3:2 para dar algumas visões. Amós teve 5 visões com o povo, e o povo não aceitou a correção, não aceitou a repreensão, e aí sabe o quebrantado de repente? É o ponto 3:3, como nada sensibilizava ao reino do norte, o Senhor o ameaçou. A profecia então cumpriu-se, e em 740 a.C., o exército assírio invadiu o reino do norte, levando cativas 2,5 tribos, a saber, os rubenitas e os gaditas, e meia tribo de Manassés. Várias cidades da Galileia foram atacadas e os seus moradores levados cativos. Além disso, o reino do norte foi invadido novamente pela Síria, em 2 Reis 17, 3 e 5, e foi levado para longe de Israel. Depois eles voltaram e se misturaram, e gerou os samaritanos.
Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que Deus avisou antes de o juízo chegar. Deus avisa antes de cobrar certas coisas de nós. E Deus é misericordioso, irmãos. Quando Deus te avisa, quando o Espírito Santo te avisa, não é para você enrijecer o seu coração, é para você se quebrantar diante dele. Guarda uma coisa que eu vou te falar: quando Deus te repreende, se você não se quebrantar, você vai ser quebrado. Ou você se quebranta, ou a desobediência que você está vivendo vai te fazer quebrar. E aí o ponto 4, para a gente encerrar, fala a respeito de Amós, numa perspectiva do Novo Testamento. Amós foi citado por Estevão, foi citado por Pedro, como um profeta que cumpriu seu ministério, anunciou o dia do Senhor, e infelizmente ele não viu o povo obedecendo a Deus e se convertendo. Eu estava pensando sobre isso ontem, eu fui dormir umas 3 horas da manhã, estudando sobre Amós. Eu tenho um privilégio que Amós não teve, que Jeremias não teve, que os profetas que espiritualmente têm uma envergadura 1 milhão de vezes maior que a minha, mas eu tive um privilégio que eles não têm. E qual é o privilégio que eu tenho que eles não tiveram? É que eles não falavam, eles falavam para um povo que não queria ouvir. Eu falo para um povo que quer ouvir, que quer obedecer, que quer servir. Fica de pé em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique cravada no seu coração. O dia do Senhor vem. Joel falou sobre isso, pastor Ronald citou, explanou maravilhosamente bem acerca do dia do Senhor. Amós também fala do dia do Senhor. Agora, pensando acerca dessa questão do dia do Senhor também, sobre Amós, sobre o Apocalipse, é o que está mais em voga aí, sobre o que eu estou vendo mais pessoas falarem sobre o Apocalipse. Para quem não serve a Deus, o Apocalipse é um motivo de angústia, destruição. Você fala Apocalipse, você está numa lotérica, fala Apocalipse, com amigos não crentes, fala Apocalipse, o pessoal entra em desespero, pastor Eliel, pastor Silas, pastor José, o pessoal entra em desespero, meu Deus, Apocalipse, destruição, morte. Mas para nós que somos crentes, não. Nós não caminhamos para a destruição total, nós caminhamos para a honra, exaltação da igreja, arrebatamento. Quando se fala em Apocalipse, eu não tenho em mente destruição, eu tenho em mente, Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Quando se fala em Apocalipse, eu não tenho em mente angústia, eu tenho em mente que toda dor não vai existir mais, todo pranto não vai existir mais, eu estarei para sempre com o Senhor. Deus te abençoe, eu agradeço a minha oportunidade.